Salve, salve, galera! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pai Ideia Podcast. Eu sou Bruno Jacopini, advogado. E se você gosta de conteúdo de qualidade e de aprender com pessoas que sabem do que estão falando, inscreva-se no canal, ative as notificações. Toda terça-feira, às 19 horas, nós temos um novo episódio com muita informação e temas de interesse geral. E a conversa de hoje é sobre caça esportiva. Você vai ficar por dentro de todas as atividades legalmente permitidas ao caçador e também sobre as questões mais recentes envolvendo aí o decreto do revogaço. E para falar sobre isso, nós trouxemos aqui ninguém mais, ninguém menos que o Samurai Caçador, que é vereador e presidente da Câmara dos Vereadores de Monte Azul Paulista, instrutor de armamento e tiro e uma das referências nacionais aí em relação à caça esportiva no país. E foi também candidato a deputado estadual, obtendo 56 mil votos. Samurai, prazerzaço aí te receber aqui em casa. Valeu por ter vindo aí. Brunão, obrigado. E fiquei surpreso agora, você é advogado, né? Eu sou advogado. Meus sentimentos. Né? Também sou. Acontece. Eu também sou. Família tem um. Eu também sou advogado. Milito aí, de certa forma, desde 99, né? Conhecendo um pouquinho sobre a legislação. E passei por diversas áreas. Passei pela civil, pela criminal, pela tributário, pela ambiental. E hoje, graças a Deus, eu sou caçador. Então nós estamos aí. Muito bem. Advogado e médico, né? São duas profissões que eu sempre falo assim, olha, tomara que você não precise, mas se você precisar, estamos aí, né? Exato. É assim que funciona. E conta pra gente, então, como é que foi que você se aventurou aí, adentrou nessa questão aí da caça? Como que foi essa história aí na sua vida? Bom, na verdade é o seguinte, eu como qualquer entusiasta do tiro esportivo... Bom, deixa eu começar antes, vamos começar pelo início. Meu nome é Mardiqueu Silvio França Filho, sou samurai caçador, né? É o típico caso onde o alter ego acaba assumindo a personalidade da pessoa física e hoje eu não conheço mais ninguém que me chame pelo meu nome, todo mundo me chama por samurai, né? Então, eu vim lá... E por que esse apelido aí, samurai? Porque primeiro, começou de um grupo de caça, o Aqui Tem Javali, né? E como eu sou descendente de japonês, aí acabou pegando aí essa ideia de samurai, né? Mas eu só coloquei o caçador pra gente poder dar um contexto menor e ficar mais dentro do que nós estamos trabalhando. Legal. E então, desde 2009, eu sou CAC há 12 anos mais um, para não dizer o número da besta, né? Sempre trabalhando aí pra ficar esperto. Cadê o... 12 anos mais um, né? Então, trabalhando aí e sendo CAC. Comecei no tiro esportivo como muita gente, lá em 2009. Fui campeão do CBC regional, trabalhei aí também no tiro esportivo, passei pelo trap americano, andei por todas as áreas do tiro esportivo, né? Durante esse período. Mas aí me faltava um pouco, me faltava aquele negócio de a efetividade. Eu buscava, assim, além do tiro de precisão, da competição, me faltava algo mais que seria, de certa forma, adrenalina. Me faltava um pouquinho mais aquela satisfação de conseguir fazer algo diferente. A satisfação de você tornar todo aquele treino em uma realidade. Perfeito. Então, isso aí acabou me motivando. Quando, então, em 2013, nós tivemos uma instrução normativa do IBAMA, porque apenas faltava uma instrução para que se fosse liberado o manejo do javali no país. Sim. E aí depois nós vamos entrar numa discussão aí para distinguir o que é manejo, o que é tiro esportivo ou caça esportiva. Perfeito. Né? E foi quando, então, eu consegui transformar aquele treino em realidade, né? E a partir daquele momento eu me dediquei ao manejo de javali. Sim. Por uma questão de realmente conseguir transformar todo aquele treinamento, aquela eficácia, toda aquela dedicação do tiro esportivo, entendeu? Focado e levado ao manejo do javali. Esse comecinho do ano, bom, nós estamos em 2023 já, né? Sim.
né? Então, comecinho do ano 2022, eu fui até a Argentina conhecer um pouco mais sobre caça esportiva. Porque por mais que você se fale, por mais que se leve em conta, o Brasil hoje, ele tem a caça esportiva proibida. Então, hoje, se você falar em caça esportiva, legalmente está proibido. Então, a exceção da caça esportiva é o manejo. Por que o manejo? O manejo nada mais é do que o controle populacional de um indivíduo ou de uma coletividade que está sem qualquer controle. Perfeito. Então, a gente tem que distinguir. Quando a gente fala em caça esportiva, a gente tem que sair do país. A gente tem que ir para o Uruguai, para a Argentina, para a África, para os Estados Unidos. Aí você tem uma caça esportiva. Entendi. Quando você fala em caça no Brasil, você fala sobre manejo. E é um controle populacional de animais, né? E o único animal que outrora era permitido é o javali. Porque agora não só como o javali, nós temos o cervo ax no Rio Grande do Sul, que também é um animal permitido ao controle. Então, que fique bem claro, quando a gente fala de caça no Brasil, nós falamos de manejo. Manejo, não é assim... Não é a esportividade, né? Explorar a esportividade. Exatamente. O que eu vejo que deveria ser um avanço. Sim. Porque quando a gente parte para uma questão de caça esportiva, a gente também tem regras e condições para ser realizada, assim como existe o manejo. Sim. Né? Então, eu vejo que é um mercado que pode crescer, é um mercado que pode evoluir. Eu não sei se as políticas governamentais do momento serão possíveis o avanço nesse sentido. Sim. Tá? Mas hoje, você falar em caça esportiva é uma possibilidade de renda, de imposto, de um mercado significativo, porque a palavra caça, a caça em si, ela já vem com um estigma negativo. Ela já é propiciada de um axioma contrário devido àquela coisa receptiva da sociedade. Uhum. Eu faço uma inflexão a todos que estão assistindo. Imaginem nesse momento e peço que fechem os olhos. Fechem os olhos e escutem o que eu vou falar. Quando eu disser caça, qual a imagem que vem na sua cabeça? Na minha vem do período paleolítico, sei lá. De certa forma, vem um indivíduo com um animal no chão. Não é isso? E se você voltar aos à nossa infância, você vai se lembrar daquela figura do Chico Bento. Não é? Que é a onça no chão, o cara com a arminha. Ah, sim. Não é isso? Uhum. O matuto caçando. Sim. Essa é a imagem que tá... Porque desde criança, a nossa geração foi acondicionada a entender que caça é ruim. Né? Foi já pré-escrita. É como se fosse assim, caça esportiva é matar por prazer. Exato. Mais ou menos isso, né? Exatamente. Então você tá cometendo uma... Tá vilipendiando o animal. Você tá fazendo algo contra a vontade de Deus. Não, vamos lá. Então quer dizer que quando a gente pensa na palavra caça, a gente tem que entender em 3 condições. A primeira, a caça esportiva, o manejo, tá? E a caça predatória. Só que todo mundo mistura o manejo e a caça esportiva como caça predatória. Como se fosse, vou liberar a caça esportiva, vai sair matando. Eu vou encontrar o tatu, eu mato. Eu vou encontrar uma pomba, eu mato. Eu vou encontrar o lagarto, eu mato. O que passar andando, rastejando, voando, eu vou matar. E isso não é caça esportiva. Uhum. Isso é caça predatória. Perfeito. Então a gente tem que distinguir esses conceitos. E quando a gente fala em manejo, a gente está falando sobre regras e um determinado indivíduo, no caso o javali ou o cervoax, né, que tem que ser controlado. Então veja, nós temos 3 aspectos diferentes para uma mesma palavra. Tá? E eu não posso ficar adstrito à caça predatória generalizando a caça totalmente. Perfeito. Né? Então eu falo assim que hoje, se a gente fosse resumir a palavra caça esportiva, eu diria ela na seguinte condição:
regras. A caça esportiva, assim como qualquer outro país, como nos Estados Unidos, como na África, na Argentina, existem regras para que você possa fazer essa caça esportiva, que não existe no nosso país. Deixar bem claro. O que existe é o manejo. E aí a gente vai chegar lá, né? O que é o tal do manejo, né? Exatamente. Mas você falou do IBAMA, né? Então, para você poder fazer o manejo, você tem que ter autorização do IBAMA, certo? Na verdade é o seguinte, o Estado delega poderes para que você possa fazer isso em nome dele, né? Que na verdade é um manejo. Então você se inscreve, participa das regras e faz o controle e presta conta, tá? E esse é o manejo do javali, assim como também é do cervo axis no Rio Grande do Sul. Perfeito. Eu ia te perguntar mesmo, se além do javali, a gente fala javali, mas na verdade é o javaporco, né? Sim, sim. Que é uma mistura do javali africano com javali e seus né? descendentes. Sim, perfeito. Se além dele, algum outro animal também tinha essa questão da permissão legal. Você falou do cervo axis do Rio Grande do Sul, é isso? Isso. O cervo axis foi bem remanescente, em torno aí de uns 3 a 4 meses atrás. Sim. Foi liberado no Rio Grande do Sul porque há uma população migrando dos países do Uruguai e da Argentina e invadindo o sul do país. E você sabe por que o cervo axis ele tem que ser combatido? Então, é isso que eu ia perguntar, não. Não tem ideia. Não sei. Porque ele é lindo, não é? É um Bambi, não é? Quando você olha pra ele, você fala assim, nossa, que coisa linda, maravilhosa. E realmente é. O cervo axis, ele é lindo, maravilhoso. Cheio de pintas, chifres esplêndidos, o andar... É um animal bonito. Um animal bonito, né? E deixa eu só explicar para quem defende esses animais. Primeiro, eu fui à Argentina e uma das grandes problemas de invasão do cervo axis na Argentina é que ele é indiano, tá? Ele não é do nosso bioma, ele é da Índia, trazido para o hemisfério sul. Sim. Né? Então, um cervo axis, para que ele exista, ele vai habitar 10 vezes a área de um cervídeo local. Então, imagine assim, você tem um cervídeo local que habita 1 hectare. Por exemplo, um cervo axis vai habitar 10 hectares. Então, se existem 10 cervídeos locais que habitam esses 10 hectares, um cervo axis vai repelir esses 10. Primeiro, ele vai ganhar a área, porque eles são territorialistas, os machos, tá? E segundo, ele vai tomar essa área, competindo por alimentos, por fêmeas e por espaço. Então, você concorda para mim que um cervídeo brasileiro, ele não tem chifres. Sim. Um cervo axis tem. Interessante. É como se você estivesse lutando comigo, eu com faca e você sem. Então, sabe o que acontece? Num cervídeo brasileiro, que habita nesse 1 hectare, em que está os 10 hectares do cervídeo, ou cervo axis, ele vai sendo expulso para outras áreas, né? Ele vai ser morto. O macho é morto, porque eles entram em combate. Entendeu? E aí o que acontece? Com os chifres do cervo axis, ele fura. E geralmente fura a barriga. Porque ele sai de lado e bate com o chifre do cervo axis na lateral do cervídeo brasileiro, ou cervídeo local. Perfurando barriga, pulmão, e acaba morrendo. Interessante. Então, quer dizer, se você está defendendo esse belo animal que é o cervo axis, você está condenando o cervídeo local à extinção. Perfeito. Né? Então, é muito importante saber que quando você coloca um animal no bioma que ele não pertence, você desequilibra. Né? E aí, se não houver a intervenção humana, tá? Você pode extinguir algumas espécies. Apesar de que toda a introdução de animais que não são do bioma é da intervenção humana. Então é o homem corrigindo o erro do homem. O erro do homem. A mesma coisa do javali africano, né? Ele não veio nadando pra cá, né? Não veio nadando, né? Mas ele tá aí competindo, ele é onívoro, ele compete por alimento, ele destrói as nascentes, ele destrói a parte ambiental, ele afeta a produção, ele ataca as pessoas. Então, é o erro do homem sendo combatido pelo homem.
E ele destrói as plantações. Eu já vi, assim, eles abrindo verdadeiras clareiras, assim, nas plantações, ou até mesmo de cana, né? Aham. É um animal bem espalhafatoso, né? Vamos dizer assim. Veja bem, primeiro que ele é voraz, né? Então ele tem uma fome muito grande aí. E se você pegar, por exemplo, no caso do milho, vou dar um exemplo fácil. Pegue o milho e olhe como que ele se alimenta. Ele vem no pé do milho, ele morde embaixo, o milho quebra, cai a espiga, ele morde a espiga e vai para outro pé. Ele morde, ele não come toda a espiga. Então ele só morde e vai para outro pé. Derruba, morde de novo. Derruba, morde de novo. Ou seja, no final de 10 passos, você tem 10 pés de milho caído no chão com 10 mordidas em cada espiga. Acabou com a plantação daí. Entendeu? 10 dias que o bicho faz isso, já era. Né? Essa é uma afetação simplesmente no agronegócio. Uhum. Agora, imagine nascentes. Você que acha que o javali é o pumba, que o pumba é um animal legal, né? Se você olhar o que ele faz nas nascentes, ele seca a nascente, porque ele chafurda à procura de minhocas e outros bichos ali e acaba secando a mina d'água, né? O olho d'água. E aí você perde a água. Tá fácil ter água no nosso país, né? né? E ele é onívoro, né? Ele não é um animal herbívoro, né? Onívoro, ele come tudo. Come tudo, né? Carniça, outros animais, né? Carniça, animais, bicho, o que tiver, que estiver à altura da boca dele, ele vai comer. E ele ataca mesmo, é um bicho que vai pra... Eu digo assim, ele tem o tamanho necessário para se defender ou para atacar. Se que você eu vi grupo atacando uma onça, cara. Sim. Naquele caso, eu acho que sei que vídeo você tá falando. Aqueles não são javalis, aqueles lá. Aqueles, se eu não me engano, são catetos ou catitus. Eu não tenho certeza, mas não são javalis e também não é no nosso país. Entendi. Mas a natureza é igual, né? Então, eles andam em varas, né? Vários animais aí juntos e se tornam perigosos. Entendi. E o ciclo de reprodução do javali? Como que funciona? Então, alguém... É um animal que se reproduz rápido, né? Algum expert da genética pecuária acabou por cruzar um porco doméstico com um javali. Porque ou imaginou que ia ter uma carne mais tenra ou com mais gordura, né? Ou que ele crescesse e engordasse mais rápido. Ledo engano, né? Porque acabou transformando um porco doméstico que tem um melhoramento genético para que tenha mais filhotes e engorde mais rápido, com um javali que tem resistência muito maior do que do que o porco. Nossa. E aí nós conseguimos fazer o javaporco, que é um animal que realmente tem uma evolução genética apurada por conta dos porcos nativos, né? Com uma sobrevivência e uma fome muito grande e uma selvageria que é do próprio javali, né? Então, entendi. Imagina. E tem uma estimativa do número de javalis no Brasil? Javaporcos? Uma fêmea, ela acaba tendo 3 crias por ano. Cada 4 meses ela tem uma cria, despejando em torno de 7 a 10 filhotes, dependendo sua... Por cria? Por cria. Isso é louco. Então você imagina que um casal de javalis papai e mamãe vai ter 30 filhotes num ano. Tá? Tipo coelho, então, né? Tipo coelho. Então você pega aí mais ou menos 30 filhotes por ano, né? E daqui 6 meses, os primeiros filhotes já têm filhotes. Então quer dizer que... em 6 meses está se reproduzindo já. Está se reproduzindo. Os primeiros filhotes em 6 meses estão se reproduzindo. Sim. Ou seja, aqueles 30 ao final de 12 meses, tá? Já serão pelo menos 40 ao final de 12 meses com descendentes. E depois, mais 10, e 20, e 40, progressão geométrica, né? Exponencial. Né? E dá pra ter uma ideia se o número de javaporcos está aumentando ou diminuindo? Sim, tá. A política governamental não ajuda aos caçadores. Então você não tem incentivo, você não tem respeito pelos manejadores, você só tem desestímulo e condições adversas a propiciar a caça e o controle do javali. Então, o que você tem? Uma diminuição no número de caçadores que prestam um serviço, como eu disse, voluntário, né? Onde colocam e investem dinheiro para fazer o manejo,
você não tem contrapartida ou retribuição, e você tem um desincentivo. Então, o número de caçadores diminui e o número de porcos aumenta. Não é à toa que em locais como, por exemplo, não existiam javalis, como em Limeira, tá? Comecem a aparecer. Porque, primeiro, você tem um javali andando 30 quilômetros por dia. Então, você acha que é difícil ele chegar aqui? Das áreas que eles estão? E aquela conversinha da Rede Goebbels, né? Que diz assim, ele pega um filhotinho e planta uma muda lá. Não precisa! Não há necessidade de você fazer isso. Por quê? Porque ele já faz isso naturalmente. Então isso aí é retórica para se tentar criar uma narrativa. E isso vai custar caro. Sabe por quê? Que em um determinado momento não vai ter pessoas fazendo manejo, tá? O desincentivo vai ser grande. E quando o desincentivo chegar ao ápice de se acabar com o manejo, você vai ter um problema de venda de carne. Mas peraí, ninguém vende carne de javali. Ninguém vende. Mas você vende carne de bovina, você vende carne suína, você vende frango, tá? A hora que descobrirem que existe uma peste suína ou existe uma doença como a do gado, eu esqueci o nome agora, da aftosa, que é por casco, aí então vai dar dor de barriga. Ou você acha que os órgãos governamentais conseguem dar conta do voluntariado? Eles não têm bala nem para tirar, nem para treinar. Porque se ele der um tiro, ele tem que prestar conta. Então, vai custar caro. Deixa o recado aos governos estaduais e federais. Uma hora, essa conta chega. E quando chegar, quem vai sofrer é a balança comercial. A comércio exterior de carne vai ser prejudicado. E saibam, quem está comprando carne lá fora, tá atento. E se descobrirem que não há política de trabalho de manejo de javali contra peste africana, peste suína, aftosa, tuberculose e dentre outras doenças que podem ser transmitidas pelo javali, porque ele é um reservatório de doenças, tá? Aí vai doer no comércio exterior. Perfeito. Né? Aí vai chegar, mas nós estamos fazendo manejo. Mentira! Não há incentivo para se fazer o manejo. Não há como fazer manejo com flores. Eu sempre disse isso. Quem vai fazer manejo tem que fazer com arma. Não há como fazer com faca e flores. Então, esse desincentivo que se coloca através de revogaços de ideologias armamentistas vai prejudicar a balança comercial e o futuro do comércio de carne para o exterior. Porque quem está lá fora está atento ao que nós estamos fazendo com o javali. E se for preciso, eu sou o primeiro a denunciar. Exatamente. E o que é feito com a carne do javali quando vocês abatem? A carne do javali, conforme a instrução normativa, ela só pode ser consumida pelo próprio caçador, né? Ou ela tem que ser destinada, como por exemplo, a um aterro ou ser enterrada, ela tem que ser destinada. Não pode ser vendida nem pode ser doada. Entendi. Justamente por conta das doenças? Não, as doenças, elas não transmitem às pessoas. Sei. Elas são, por exemplo, a tuberculose, a aftosa, a febre suína, todas essas daí, elas são de animais para animais. Para nós, o que vai acontecer é o bichinho do jacatatu, é a lombriga, mas, cara, carne de caça é sadia, entendeu? O que nós precisamos estar atento é que nenhum caçador, quando abate um animal, ele vê o aspecto físico dele. Então, se ele já está numa condição desfavorável, sim, ele é descartado. Entendi. E existe algum tipo de, vamos dizer assim, ética entre os caçadores? Do tipo, vamos tentar pegar sempre mais fêmeas ou mais machos, ou então, se é
cria pequena, não vamos pegar, ou se a mãe tá amamentando, não vamos matar, tem alguma coisa assim, não? A mamãezinha tá amamentando, não pode matar? Não, se tu perguntar. Não, é o seguinte, veja bem, isso é um celeuma que existe, principalmente, também mandar um abraço pro meu amigo do Fantástico, o pessoal que tá ouvindo aí. Abraço, Rede Globo. Então, dizer que para eles, eu gosto de falar com eles, porque eles sempre estão atentos ao que eu tô dizendo. Então, dizer que é o seguinte, como eu sempre disse, se nascem 10 javalis, 7 serão machos, 3 serão fêmeas. Essa é a ordem natural da reprodução desse animal. Se nascem 10, 7 é macho, 3 é fêmea, o que existe mais? Macho, né? O que morre mais? Macho. Então tá aí a tua resposta, Rede Goebbels. Entendeu? Então, se você tem uma condição em que existem mais machos do que fêmeas, provavelmente vai morrer mais macho, tá? E eu sempre disse isso, todo manejador, tá? Vai preferir uma carne tenra e sadia de uma fêmea do que uma carne fedida de um cachaço. Tá certo. Né? E tem algum lugar em São Paulo que, por exemplo, é mais propício para o manejo? Existe 3 condições necessárias para se existir o porco. Primeira, clima bom, alimento, né? E esconderijo. Esses 3 fatores reunidos fazem com que o bicho fique. Então, se você pegar como Goiás, por que tem muito javali em Goiás? O celeiro do Brasil. O que tem de milho, o que tem de sorgo, o que tem de alimento ali disponível, só vai favorecer a procriação. Então você pega no estado de São Paulo áreas que são propícias a esses 3 fatores, a incidência será maior. Perfeito. Né? Então se você pegar aí locais que são montanhosos, não tem tanto alimento, provavelmente a população é reduzida. Entendi. Mas dentro do estado de São Paulo, onde que eles se concentram mais, assim? Cara, interior do estado de São Paulo, né? Você pega aí a região aí de Barretos, São José do Rio Preto, esse fundão maior aí tem mais chance, né? Que é o sul de Minas. Perfeito. E no Instagram perguntaram assim... Franca. Mandar um abraço pro pessoal de Franca aí. Boa, um abraço. Assim, perguntaram no Instagram aí, se por acaso você abate um animal... vai abater o javali e de repente acaba matando um animal que não é permitido por lei. O que acontece aí? Não, primeiro tem que comprar óculos. Primeiro tem que comprar óculos. Nossa, não. O cara errado tem que comprar óculos, porra. Não dá. Boa. Não dá. Não há como você falar assim, eu atirei e achei que era. Não dá, entendeu? Foi tirando no porco e acertei no cavalo. Já deu tiro ali e pegou a vaquinha. Pô, é bom de comer também, mas sai caro. Né? Então, não dá pra você ter esse tipo de desculpa. Sim. Você, caçador que se preza ao manejo, que se preza à caça esportiva, que se preza ao tiro, que usa uma arma de fogo com responsabilidade, tá? Ele tem que prestar atenção naquilo que atira. O alvo tem que estar claro. Você não sai simplesmente sorteando disparos Sim. ao léu. Não dá, entendeu? Então, se o cara faz isso, no mínimo é lei de engano, né? Então, não dá. Porque ele tá correndo ali no meio do mato, né? Qual outro animal que isso poderia acertar ali? Não é só isso, né? O cara tem que saber, quando você mira em alguma coisa, tem que saber o que você tá mirando. É simples assim. Você... É como se um policial falasse que eu dei o tiro aí, pegou na senhora, mas foi sem querer. Pô, não dá. Entendeu? Ele tem que saber onde ele tá atirando. Eu achei que desculpa aí. Não dá como você pisar no pé da pessoa e falar desculpa aí. Não dá. Você tem que saber o que você tá tirando. Perfeito. E os cães que vocês usam pra caça? Porque eu vejo, assim, acompanho alguns... Até o Instagram do Canil do Caçador também eu acompanho, né? Mandar um abraço ao Mário Kinichala, meu irmão. Boa, abraço. E aí eu vejo os cães, ele utiliza bastante, né? Você sabe, é feito algum adestramento específico para isso? Ou é utilizada uma raça específica de cachorro para isso? Os cães são treinados. Eles já têm um instinto necessário para fazer aquele tipo de caça, né? Então você pega alguns cães que já estão programados e treinados para a caça do javali. Eles já sabem o cheiro, eles já sabem a movimentação, eles já estão preparados para fazer aquilo. E devidamente coletados,
devidamente trajados para fazer aquele tipo de caça. O cão hoje é imprescindível. Assim como a arma, o cão é imprescindível para o manejo de javali. Se você tem um conjunto de tecnicidades que estão postas e está funcionando, não adianta falar. Tem muita gente aí com projeto de lei tentando proibir a utilização de cães no manejo. Isso vai ser uma coisa que vai afetar diretamente o futuro lá, como eu disse, comércio da carne no comércio exterior. Uhum. Isso vai chegar uma hora que a conta chega, tá? Então, os cães são preparados. E existem várias modalidades de você fazer. Você tem os cães de agarre, e vocês têm os cães de farejo, vocês têm os cães de rastreio. Então, são modalidades de treinamentos para cada tipo de caçada. Tem pessoas que usam, tem pessoas que não usam, mas faz parte de um bioma necessário de construção desse manejo brasileiro. Perfeito. E existe um calibre mínimo para caça de javali? Olha, isso aí é um dilema complicado, sabe por quê? Muita gente pergunta qual que é o melhor calibre para se utilizar, né? E eu digo o seguinte, não existe calibre que não mate, existe calibre inadequado. Como assim inadequado? Existe calibre que vai funcionar e existe calibre que não vai funcionar. Você quer ver um exemplo? Sobe numa ceva, coloca a comida lá pro bicho, o bicho vai entrar na ceva, você vai dar um tiro de 5 metros no pé da orelha do javali, de 22. Funciona? Funciona. No pé da orelha, né? Funciona. Tá? Agora pega esse mesmo calibre 22 e atire num javali correndo a 100 metros. Vai funcionar? É difícil até de acertar, né? Exatamente. Bater um vento, então quer dizer que esse calibre está inadequado à utilização que se pretende. Sim. Né? Agora pegue um calibre 308 de cima da árvore atirando a 5 metros na cabeça do javali. Vai matar? Vai. Vai matar. E se você atirar a 100 metros com ele correndo? A chance é muito maior de ter êxito. Uhum. Então quer dizer que o calibre 308 a 100 metros com ele correndo, a possibilidade de sucesso é muito maior. Então quer dizer que ele está mais adequado à sua utilização. Então não existe calibre ruim. Não existe calibre que não funcione. Não existe calibre que não mate. Só existe calibre que não está adequado à utilização da caça. Sim. Né? Então às vezes você vai fazer um manejo com cães. Tá? Provavelmente eu não utilizaria um fuzil. Eu utilizaria uma calibre 12, um revólver, ou uma carabina 357, ou uma 44. Então, é essa sensibilidade de adequar o calibre àquilo que você pretende. Até para que o animal sofra menos, né? Exato. Você vai, né? Aí entra a questão dos calibres ali, porque parece que antigamente o pessoal costumava a fazer o manejo com 12 e ferrolho, né? E aí, com algumas alterações que aconteceram, passou a ser utilizado também o R10 e o R15. Veja bem, existe uma portaria 51 do Exército, que foi derrubada, onde ela estabelecia um calibre mínimo para que se fosse feito um manejo javali. Sim. Tá? E aí eu coloco a seguinte pergunta. Por que foi feita essa portaria? Por que foi feita uma portaria dizendo, olha, você tem que usar esse calibre aqui mínimo para o manejo de javali? Porque alguém falou que esse calibre era o mínimo necessário para não gerar sofrimento. Ou para gerar o mínimo de sofrimento necessário. Sim. Não é isso? Sim. Tá? E a pergunta é, será que isso vai ser atendido agora nesse governo desarmamentista? E vamos chegar lá. Então, a pergunta é, porque o que se preserva em governos em que se dizem desarmamentista é que a utilização da arma tem que ser no mínimo necessário para o efeito que você pratica. Então, vamos falar o seguinte, eu acho que você, governo, tem que liberar calibres superiores para que não haja sofrimento. Até porque, se você não tiver um calibre forte, você pode gerar sofrimento. E não é isso que um governo que pensa socialmente, até mesmo na saúde ou no abate do javali, vai querer que haja caça só com calibre 12 ou 22. Ah, mas calibre 12 mata.
Mata, mas dá um tiro de calibre 12 a 100 metros. Não mata. Olha só. Não mata. Né? Dá um calibre 12 SG a 100 metros. Não vai matar. Então, prestem atenção no que vocês vão fazer com o manejo de javali em relação às armas de grosso calibre. É uma questão de falta de conhecimento, você vê até, né? Aham. E, bom, e essa questão do revogaço aí que você tocou, Samurai? Dá uma pincelada aí pra gente em todas essas questões aí, né, que são super recentes, né? Nem tem, assim, parece um consenso sobre todas as implicações aí do decreto, mas se você conseguir dar um apanhado geral aí pra quem tá nos assistindo. Eu vou resumir. Posso resumir? Pode. Vou resumir em um contexto só. Pode. Tá? Pra mim parece que o macaco escreveu. Pegaram a porra de uma caneta, deram na mão do macaco e fizeram ele escrever o texto. Pra mim parece que foi isso, porque quem escreveu não tem conhecimento de causa, não sabe daquilo que tá falando, não tem a mínima noção do que se tem hoje de fato no país. Então, é basicamente uma pessoa que foi obrigada a escrever sem conhecimento de causa. Ou pelo menos está muito mal assessorado. Eu acredito que deve ser a mesma pessoa que fazia os textos da Dilma. Deve ser. Tá certo. Deve ser a mesma pessoa que fazia os discursos da Dilma quando ela ia falar. Ó, vamos empacotar o vento, vamos fazer a mandioca. Só dar a mandioca. Exatamente, vamos fazer isso. Eu acho que é o mesmo cara. Voltou o governo, voltou o redator. Não, eu acho que é o mesmo porta-voz. Colocaram pra ele e falaram assim, ó, velho, escreve aí. Aí eu vou escrever aqui, ó, vou fazer um monte de coisa aqui. Pô, não dá, velho. Então quem escreveu não tem sensibilidade, está totalmente voltado num viés, né? E não tem a noção do prejuízo que está causando. Eu acho engraçado, assim, não é prejuízo econômico, é prejuízo em vidas. Sim, sim. Eu acho engraçado, porque o Lula, enfim, PT, né, sempre falaram assim, não, agora nós vamos voltar ao governo, agora sim, será o governo do diálogo, né, governo da paz, né, da democracia. O cara entra, no dia da posse ele assina o decreto, né, que impacta 3 milhões de empregos, não conversa com ninguém, não chama sindicato de nenhum lugar pra nada, né, e dá-lhe a paulada, né, e a paulada foi forte, porque não impactou os CACs, não impactou o tiro esportivo, impactou o tiro recreativo. Então hoje, se você quiser ir lá no stand de tiro, né, que esteja regularizado, né, totalmente por lei e tal, e se você quiser dar um tiro, você não tendo CR, você não pode mais. Na verdade, é o seguinte, esse fato, eu posso dizer o seguinte, houve uma esterilização do tiro esportivo. Sabe por que uma esterilização? Porque quando você proíbe que novos talentos tenham a percepção e o ingresso naquele tiro esportivo, você simplesmente esteriliza. Você cortou as bolas do tiro esportivo. Então você não tem novos talentos, você não tem novas descobertas, você não tem essa possibilidade. E aí, um esporte olímpico acaba sendo vasectomizado. Perfeito. Entendeu? Por uma questão de caneta, por uma questão simplesmente de você não ter a sensibilidade de ouvir, né? E aí quando a gente fala em diálogo, é claro que é o diálogo, mas é o diálogo em que eu escuto aquilo que eu quero, né? Se você não falar o que eu não quero te escutar. Então não há diálogo. E aí eu fico aqui, eu sempre estive disposto a ajudar, né? Seja no governo armamentista, mas como um governo desarmamentista, porque aí a gente tem que ajudar mais. Porque os caras não têm vontade, tá? E não têm conhecimento. Então agora é que nós precisamos nos dedicarmos a ajudar eles a compreenderem. É como se explicasse uma criança de 4 anos que não quer nem saber, que não sabe nem ler. Mas a gente vai estar lá tentando ensinar. Entendeu? Agora, se a criança de 4 anos vai querer escutar ou não, é outra coisa. Porque
proibiu a emissão de novos CRs. Então, hoje, se você quiser se tornar um atirador esportivo, você não pode mais. Proibiu a autorização para abertura de novos clubes. Proibiram o tiro recreativo, né? Limitaram aí as munições... o quantitativo de munições. Somente a permitidos. Somente. Os restritos não podem, não há transferência de restritos. Então, uma série de situações aí muito impactantes, né? E disseram que vão agora abrir aí uma comissão, é isso? Na verdade, até nós estamos tentando aí fazer o ingresso nessa comissão para tentar ajudar, tá? A tirar algumas dúvidas para preservar. Nós temos que entender que hoje os lojistas estão... Se você deixar 150 dias, tá? E eu estou usando um termo que é o congelamento do tiro esportivo. Sim. Você vai sufocar ele e vai perecer. Então, precisamos entender se exatamente isso é intencional, se realmente é essa a intenção de congelar e fazer perecer, entendeu? Sim. Ou se é um desconhecimento. Se for um desconhecimento, nós estamos aqui para ajudar. Se for simplesmente uma questão de perecimento, aí nós estamos aqui para lutar contra. Uma questão que eu gostaria que você comentasse dentro das nossas limitações, porque hoje a gente talvez não pode falar tudo que a gente pensa assim, né? Na mídia, né? Mas eu achei interessante, me enviaram aqui um ofício da ANIAM, Associação Nacional da Indústria de Armas e Munições. Esse ofício foi encaminhado, né, no dia 14 de dezembro, e está escrito assim: ao excelentíssimo senhor José Múcio Monteiro Filho, futuro ministro da Defesa, ou seja, não tinha nem assumido ainda. E aí a gente fala assim, poxa, a Associação Nacional da Indústria de Armas, né? Vai defender a causa armamentista. E nesse ofício consta aqui que ela é composta por 6 indústrias nacionais, né? E fala assim, suas associadas, CBC e Taurus, né, que são credenciadas pelo Ministério da Defesa, Ministério da Defesa como empresas estratégicas, e vai, né, falando. E aí, continua assim. Eu vou ler aqui, porque acho que... assim, no cumprimento da sua missão institucional e em nome do segmento de armas e munições, a ANIAM, visando esclarecer e contribuir com a regulamentação do setor no país, após ouvir as indústrias, do comércio, confederações, instituições em geral, realiza as seguintes considerações. Ponto 1. Ao longo dos últimos 4 anos, o atual governo editou diversas normas que impactaram o setor de armas e munições, o atual governo do Bolsonaro. O principal foco dessas medidas foram os chamados CACs. E aí, não vou ler inteiro, né, mas continua assim. No entanto, o que vimos foi uma enxurrada de cidadãos comuns pleiteando o registro de CAC para ter acesso a armas, inclusive de uso restrito, e poder portá-las sob o argumento de porte de trânsito para deslocamentos. Houve ainda uma liberação generalizada de armas e munições importadas sem o devido controle e com incentivos tributários. Aí ele fala assim, medidas necessárias. Criação de uma agência reguladora. Tá? Dentre as atribuições da agência estará a estratificação das categorias de adquirentes de armas, colocando fim à banalização realizada com a categoria CAC. A agência será composta por um presidente nomeado pelo presidente da República e, além de pelo menos um membro do Ministério da Defesa, do Ministério da Justiça e papapá e papapá. Fala sobre classificação de calibres, importação. Aí eles propõem aqui retornar à regra anterior, importação apenas em casos excepcionais e desde que não tenha similar nacional, revogação de incentivos tributários. Fala sobre anistia, controle, né? E aí fala assim, tem o ponto aqui que é sobre os CACs, civil. Restabelecer o procedimento anterior, excluindo a presunção de efetiva necessidade, que novamente passa a ter de ser declarada. Aquisição de armas apenas de uso permitido e com redução de quantidade, passando de 6 armas para até 4. Insumos de munição devem ser controlados via sistema igual às munições.
com quantidades reduzidas e permitida apenas a atiradores desportivos e caçadores de subsistência e controle, conforme classificação sugerida mais adiante. Aí ele faz uma classificação de CACs, então ele propõe estratificar a categoria CAC em 3, que seria, por exemplo, iniciante, só armas de uso permitido, desportivo pleno, que aí, enfim, e aí então ele estratifica o caçador e o atirador esportivo, né? E aí ele termina assim, olha, a proposta, revogar o porte de trânsito e estabelecer que a circulação de armas do acervo deverá ser realizada desmuniciada. Então, assim, isso foi... Coincidência, né? Então, e assim, é assinado, quem assina esse ofício aqui é o senhor Salésio Nuss, presidente, que coincidentemente é o CEO da Taurus, né? Da Taurus. E que num passado não muito distante, mas já há alguns anos, parece que na década de 80, ele foi o primeiro presidente eleito para o diretório municipal do PT de Gaspar, em Santa Catarina. Coincidência, né? Não, várias coincidências, né? Assim, uma somatória de coincidências. Então, e aí chega aqui o decreto, parece que copiou tudo que eles mandaram aqui nesse ofício. E assim, o que eu fiquei pasmo é como que, isso partiu da indústria, né? Veja bem. Entendeu? Veja bem. Não sei se, né? Lógico que não tô acusando ninguém, nem o presidente da Taurus, nem a Taurus, né? Mas, né, assim, gostaria de colocar isso em pauta aí. Colocado ali, pelo menos o que eu li por cima, fala-se sobre segurança. Sobre questões de você viabilizar o contexto de segurança do armamento no país. E, na verdade, o que nós temos como qualquer outro governo, trata-se de controle. Controle social. Né? Então, uma das coisas que eu sempre vi e eu sempre lutei é que arma é contra controle. E contra controle se reflete liberdade. Né? Então, eu sempre defendi, porque uma pessoa... Eu não tenho medo de você armado, não tenho medo de ele armado, não tenho medo de outras pessoas armadas. Por quê? Eu sei como funciona. Agora, se eu tenho medo de você armado, é porque o problema está em mim. Não está em você. Pelo menos é o que eu acho. Então eu vejo que quando se fala de arma, fala-se de controle. Controle social. Todo país que foi precedido no desarmamento, tá? Tem sob controle. E aí, o que nós percebemos é que, independente do controle macro, existe uma vontade do controle micro, né? E aí, as duas coisas são ou uma ditadura ou um controle comercial. Porque antigamente o monopólio era deles, né? Foi quebrado pelo Bolsonaro. Olha... E o que é interessante, eu acho assim, por que eles estão batendo nos CACs, entendeu? Eu fico preocupado porque é o seguinte, aonde é que houve essa reunião? Aonde é que houve a oitiva da população? Aonde é que houve a oitiva dos CACs? Nós, CACs, hoje precisamos, principalmente, de uma entidade representativa de nós, das pessoas físicas. Porque cacique tem muito. Tem muita gente que se fala que representa os CACs, tá? E não está representando. Ou, pelo menos, não está sendo ouvida. Então, nós precisamos, de uma maneira eficaz, se organizar como um organismo que nós somos, os CACs do Brasil, para poder sentar na mesa e poder discutir em pé de igualdade. Porque senão vai sempre existir ofícios e cartas abertas assinados por pessoas que não nos representam. Entendeu? Né, coloca o CAC como se fosse assim uma figura que o cara tira o CR dele assim, de boaça. Mas, pô, você tem que passar por um monte de... Eu sempre fui a favor de cortar na carne. Entendeu? Se o cara fizer merda, corta na carne. Tá? Se o CAC fez merda, corta na carne. Então, isso aí existe a lei. Agora, generalizar, quando você generaliza, você ocorre no erro, tá? Ocorre um erro muito grave, que é se tomar como por você. Né? Então, quando eu falo assim, o cara generalizou, ele tá pensando no umbigo. Sim. Né? Ele tá pensando como ele agiria. E aí tá errado. Então, assim, se existe CACs que estão
desvirtuando a categoria do esporte, tem que ser averiguado. E se fez cagada, Sim. corta na carne. Assim, essa teoria da conspiração, vamos dizer assim, né? Mas as licitações de armas, pelo menos aqui em São Paulo, quem ganhou foi a Glock. WI. Santa Catarina, me parece que foi a Beretta, né? Uhum. Então, vamos dizer assim... Deve estar doendo em alguém. Deve estar doendo em alguém, né? Que antes tinha um monopólio aí do mercado. CAC, uma boa parcela compra armas nacionais, mas uma parcela maior ainda compra importado. Há duas maneiras de você ganhar o mercado. Uma é pela qualidade, outra pela exclusão. Entendeu? E aí fica aquela coisa, né? Enfim, só mais uma reflexão aí em torno do decreto, né? Exatamente. Agora, eu assisti um vídeo do Eduardo Bolsonaro falando sobre esse decreto. Deixa eu te falar uma coisa. Sim. Guarda isso, pessoal. Não existe cafezinho grátis, tá? Exatamente. Não existe cafezinho grátis, tá? Então, esquece. Ah, não, mas... Tá, não existe cafezinho grátis. É um mercado que movimenta, assim, tantos valores, né? Tanta gente ter sido, assim, extirpada na canetada no primeiro dia do governo, quer dizer, é muito esquisito, né? Dá a impressão que tem alguém por trás com motivos bem escusos, então, né? Vamos colocar... Alguém tem que dá ganhar. Dá a impressão, né? Cafezinho grátis não existe, alguém tem que ganhar. Vamos afirmar, mas é estranho, né? Bom, mas eu assisti esse vídeo do Eduardo Bolsonaro falando aí sobre as inconstitucionalidades desse decreto, me parece que realmente existem várias, né? Várias. Primeiro, você impor a efetiva necessidade agora para a compra de uma arma, porque você está impondo um critério legal que não existe na lei. Não existe. Né? O decreto, ele é feito para regulamentar até a lei. Mesmo o cadastramento. Não pode criar novos requisitos. Né? Até mesmo o cadastramento, não está previsto esse cadastramento de sistemas distintos. No Senarme, né? Não tá prescrito. E isso aí torna-se ilegal. Exato. Então, muda a lei. Muda a lei. Né? Engraçado, né? Quando a gente tem que jogar nas 4 linhas, não dá pra fazer porra nenhuma. Né? Agora as 4 linhas... Não... Engraçado como a 4 linhas faz assim, né? Parece uma cobrinha, né? Então, sei lá, cara. Eu li o decreto, tem muita coisa ali que tá ilegal. O cadastramento tá ilegal, né? Eu chegaria à posição de dizer que o policial que não cumpriu o decreto, eu acredito que ele estaria na sua razão, porque você não é obrigado a cumprir uma ordem legal, você não é obrigado a cumprir uma lei sabidamente legal, e aliás, um decreto não tem força de lei, ele tem uma regulamentação. Um decreto ele tem que trabalhar dentro das linhas da lei. Exatamente, é isso que eu estava dizendo. Quer dizer, antigamente você queria pedir o porte de arma, a maior dificuldade nossa era comprovar a efetiva necessidade. Aí depois veio o liminar do Fachin. Não, então agora para você tirar o seu CR, né, seu CR, você precisa comprovar a efetiva necessidade. Agora, enfim, efetiva necessidade para comprar sua arma, né? Então, quer dizer, a coisa foi afunilando, né? E impondo uma nova regra que pela lei não existe, né? Exatamente. Por meio de um decreto. Condições que não existem. Portaria não pode inovar. Portarias, decretos, resoluções não podem inovar. Não podem inovar, exatamente. Não podem inovar. Ela tem que se manter dentro das linhas, né? Apesar que, Bruno, eu sou advogado há 21 anos. Eu sou há 15 também. 21 anos. Se você perguntasse para mim há 10 anos atrás essa conversa de louco que nós estamos tendo hoje... Jamais a gente ia imaginar. Jamais. Eu diria para você, isso não existe. Imagina. Isso não existe. Até porque o judiciário, ele era mais respeitado, né? Eu acho que era uma instituição mais... Eu vou usar a palavra assim, o judiciário está muito inovador. Essa é a condição. Entendeu? Tá inovando demais. Inovando em leis é perigoso. Inovar em leis é perigoso. Você lembra quando a gente discutia a questão da súmula vinculante? Lá em 2002, a gente 2003, achava que estava engessado. Já ali, né, a discussão era essa. Poxa, o tribunal pode impor, por meio de uma súmula, um entendimento que é dele para as instâncias inferiores. Isso gerou um maior bafafá. Depois veio a questão do ativismo judicial, né? A gente discutindo se o judiciário poderia impor novas regras por meio das suas
decisões onde haviam lacunas legislativas. Exato. Né, como foi o caso aí do aviso prévio proporcional, etc e tal. Né? E aí, isso foi se avolumando. Então, assim, né, parece que foi numa crescente até que a gente chegou lá em março de 2019 com o inquérito da fake news, e dali pra frente a coisa tomou outro rumo, né? Até chegar no ponto que chegou hoje, em que você tem um inquérito aberto, de ofício, né? Então, aí que tá. Como que fica? Eu como advogado, assim, é que meu professor de constitucional tá vivo ainda, senão hoje ele estaria rolando no túmulo. Ué, então. Não tem jeito. O que eu aprendi de direito constitucional se rasgou. Exatamente. Você falava do SINARM, né? O estatuto, o artigo 24 do Estatuto do Desarmamento, eu até anotei aqui, na verdade, né? Ele atribui ao Exército, né? Autorizar e fiscalizar a produção, exportação e importação, desembaraço alfandegário e comércio de armas de fogo e demais produtos controlados, inclusive o registro e o porte de trânsito da arma de fogo de colecionadores. Aí dá a competência para o Exército. Vem o decreto e fala, não, agora você tem que registrar no SINARM. Por isso que eu estou falando que aquela autoridade policial que se recusar a cumprir um decreto que não se está basilado em lei, que não está dentro do ordenamento jurídico, não estaria não estaria cometendo crime, né? É o inverso. Então eu sempre peço a você que é policial, entenda aí, olhe bem o que está acontecendo, porque às vezes se você cumprir uma ordem manifestamente ilegal, pode também te prejudicar, né? Então eu acredito que esse decreto vai enfrentar muitas ações judiciais, né? Estão sendo preparadas ações. Sim. O CIARM hoje, né, o CIARM-BR hoje está trabalhando, está montando as ações jurídicas para poder representar contra esse decreto, que é ilegalidade pura. Eu acredito que alguns deputados irão ingressar com PDL, né? O pessoal que não sabe que é o PDL, é o projeto de lei legislativo, que susta. Então, seria um decreto legislativo do Congresso sustando um decreto presidencial. Exato. Porque eles têm, na verdade, hierarquias semelhantes, né? Assemelhadas. Uhum. Então, eu acredito que aí deve ter alguns deputados, como Paulo Bilinski, o Eduardo Bolsonaro, o Polon, vários deles devem estar providenciando os PDLs para assustar e fazer a movimentação necessária para assustar esse decreto, né, o mais rápido possível, por conta das ilegalidades, né, seja na Câmara dos Deputados, ou seja no Senado. Qualquer um deles podem fazer esses PDLs. Então vamos aguardar aí o trabalho legislativo, né, vamos cobrar, né, o CIARM está aí para cobrar também esse trabalho legislativo, porque hoje, se a gente deixar folgado, né, muita coisa pode não acontecer. Exato. E por que o projeto de lei, aquele projeto 37, o projeto de lei que regulamenta, na verdade, né, que seria a lei aí a nosso favor, que tá parado lá no Senado? 3723. Isso. Por que tá parado lá, hein? Desde 2019, foi aprovado pela Câmara dos Deputados e tá parado lá no Senado, né? Tá parado no Senado, na Comissão de Constituição e Justiça, né? Não teve quórum necessário, então deram uma engavetada nele. Eu acredito que agora deve haver uma movimentação, até porque se aprovar isso aí, será que o Executivo vai sancionar? Não, mas daí derruba o veto. Então, será que nós temos o apoio para isso? Apoio para isso? Boa pergunta, né? Entendeu? Então tem muita coisa aí, gente. Tem muita coisa, né? E se derrubar o veto, será que o judiciário não vai dizer que tá errado? Porque essa era uma crítica do Beni Barbosa até, né? Ao governo Bolsonaro. Falando, gente, vocês estão edificando uma casa sobre a areia, né? Sim. São decretos, são portarias interministeriais, quer dizer, coisa que amanhã ou depois isso aqui revoga e acabou. E o pessoal... Bruno, sabe o que fizeram? Fizeram um troféu com a cabeça do CAC e o rabo dele. Tá? Nós somos esse troféu. E colocaram em disputa de direita e esquerda. Adivinha onde o pau entrou?
Certo. Esse vai ficar um bom corte. Né? Adivinha onde o pau entrou? Não foi na direita. Até uma questão que eu me coloco, né? Poxa vida, CAC não é de hoje que existe, né? Essa questão do porte de trânsito não foi nem o Bolsonaro que deu isso. O Temer? Foi o Temer. Né? Agora, isso ficou tão em evidência, quer dizer, como se essa categoria fosse a categoria contra o petismo, né? Sendo que, na verdade, a gente sabe disso, entre nós, uns 30% são de esquerda. Sim. Tá certo? São de esquerda, né? Agora, isso virou... Então, assim, que o Lula assumiu e pau, que pode ter sido outra razão, além dessas que nós já falamos aqui, né? O problema é a retórica, veja bem, a narrativa. O problema da narrativa é de se faz uma narrativa, se perpetua a narrativa, acredita-se na narrativa, faça a narrativa virar realidade. Esse é o grande problema. Você vê a primeira coisa que ele falou? Olha, nós vamos revogar aqui para fazer maior segurança. Porra! Então, agora, o fuzil lá do Morro do Alemão, não, lá do Morro de... Esse tá os números não mentem. Né? 2017, 60 mil brasileiros perderam a vida por arma de fogo. 64 mil pessoas morreram em 2017. 2021, 40 mil. 24 mil pessoas a menos perderam a vida por conta de um governo armamentista. De um governo que incentivou a legítima defesa. Exato. Então são números, não adianta Instituto Garapenha, Instituto Sodapomba, Instituto não sei o quê, não adianta vir falar. Contra os números e fatos não há argumento. Você pode falar o que for. Eu desafio quem for a falar e sentar comigo para discutir a questão de que armamento gera insegurança. Eu desafio. Eu fui esses dias atrás aí no podcast lá em São Paulo do Sputnik e defendo a mesma coisa, tá? Desafio quem quiser me chamar. Perfeito, é isso aí. Samurai, gostaria de deixar algum recado aí pra galera que tá assistindo a gente? Alguma consideração final aí? Bom, com certeza. Bom, vejam bem. Muita gente tem perguntado assim, porra, você é meu deputado, você foi eleito. Cara, eu não fui eleito, tá? Infelizmente, nós tivemos um partido fraco, né? Por conta de pessoas dentro da organização do partido que não conseguiu fazer a legenda e ter a cadeira partidária. E mesmo agradecendo os 56.630 votos que tivemos por 634 municípios no estado de São Paulo, faltou apenas 14 para a gente dar 100% dos municípios, tá? Agradecer a todos e saber que, independente de eu não ter sido eleito, a minha luta continua a mesma, tá? A defesa dos CACs, o trabalho pelo armamento, o trabalho pelo conservadorismo, tá? Permanece independente de ter sido eleito ou não. Nós estamos aqui por um país melhor, por o tiro esportivo, pelo esporte olímpico, pelo manejo do javali e principalmente pelo CAC. Podem saber, a minha luta é a sua luta e eu vou continuar para sempre, sendo eleito ou não sendo eleito. Maravilha. Samurai, muito obrigado por ter vindo aí de tão longe, né? Veio lá de Monte Azul e eu agradeço demais a sua presença aqui em casa, valeu mesmo. Quero agradecer a você que está nos assistindo, ao Juninho da Play que tá aí, coraçãozinho, ao Ricardo Caritá que tá aqui com a gente também, né? Muito obrigado a todos. Não se esqueçam de se inscrever no canal aí, de ativar as notificações para ajudar a gente. E é isso aí, galera. O Samurai, presença aí super excepcional aqui em casa. Fiquei muito feliz. Obrigado, mesmo. Bruno. Demais. Muito obrigado a todos e até a próxima. Valeu. Tchau, obrigado. Chama os meninos.